Boa noite, querido irmão, boa noite, querido telespectador da igreja e do programa Missões em Revista. Esse programa ele foi criado com o objetivo de fazermos entrevista com os missionários adotados por nossa igreja, para que o evangelho, através dessa TV, Constante TV, ele venha alcançar aqui a nossa Jerusalém, a Judéia e os confins da terra, e também Samaria. Querido, que Jesus possa tocar no teu coração. Hoje nós temos o nosso convidado especial, o missionário Wagner. Wagner, por gentileza, querido, se apresenta aí para os nossos telespectadores que estão ligados, querendo saber e conhecer um pouco mais do seu trabalho no campo missionário. Eu sei que você é casado também com a irmã Keila. Apresente sua família, por gentileza. E também, Wagner, nós temos aqui como convidado especial o nosso irmão Brian Douzani, que divide essa bancada comigo a cada programa. Brian, boa noite, querido. Boa noite, João. Boa noite, pastor, missionário. É um prazer aqui novamente estar falando sobre missões com você. Obrigado. Boa noite, meus irmãos, boa noite. Você que nos acompanha aqui nesse programa. É um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Wagner, sou missionário da MEVA, Missão Evangélicas da Amazônia, né? Atuando lá em Boa Vista, nas aldeias ao redor, ali em Roraima. Ali. É um prazer estar aqui com vocês aqui. Né? Minha cidade de origem é Resende, né? Interior do Rio de Janeiro, perto de Minas, São Paulo. Isso ali. É carioca. Carioca é mais ali para quem nasce na capital. Na capital. Ali você o pessoal fala Fluminense. Né? Sim, olha aí. Ó. É Fluminense, mas botafoguense. Muito bom. Pastor, missionário, né? Eu queria que o senhor se apresentasse, mas a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso, né? Como é que foi a sua infância em Resende? O senhor tinha uma família cristã? Como é que foi esse seu processo, adolescência, juventude? Conta um pouquinho para a gente lhe conhecer melhor. Sim. Lá em Resende, né, onde eu nasci, é uma cidade tranquila, de interior, perto de Minas ali. Então você imagina aquelas cidadezinhas, né? Então, bem tranquila, uma família toda católica. Então tinha, né, o hábito de ir para a missa, né? Fazer aquelas, né, orientações do catolicismo lá. Família, né? Católica. Meu avô me levava para fazer o catecismo, né? O pessoal rezava o texto nas casas, né? Então, família um pouco conhecida, assim, né? Por ser uma família católica que vivia num caminho correto, assim, né? Bem vista, assim, né? Ortodoxa, né? Participando de procissões, Sim, tradicional. Bem tradicional, né? Tradicional mesmo, participando de tudo que a igreja fazia lá, né? Indo todo domingo, né? E os meus pais, assim, mais pela orientação dos pais deles, né? Pelos meus avós. Não eram tanto assim, não, mas como era criança, o avô pedia e os pais obedeciam e iam, né? Participavam desses eventos todos aí. Então, cresci nesse meio, um Natal muito forte, né? O Natal, a data que juntava toda a família. Sim. Então, a cultura de troca de presentes. Junta todo mundo, vamos ficar até meia-noite aqui. Faz o peru, o pernil. Fazendo a ceia lá, juntando aquela coisa boa, né? E que tinha também, além de ter um momento gostoso, tinha uma lembrança forte também de muita bebida, né? Que tinha dos meus tios, né? Muita gente ficava muito alcoolizado lá em casa, né? Qualquer festa, assim, a gente ia. Era uma razão para beber. Começava uma coisa legal de confraternização Sim. de família, só que aí não parava, né? E aí muitas vezes dava briga, né? Se não dava briga, ficava cada um para um canto, mesmo mal. E eu fui crescendo nisso, né? E até a minha infância foi muito boa. Meus tios, minhas tias ali, tudo pertinho, né? Em família. Minha né? casa era tipo numa vila, assim, então era tudo pertinho. Meu tio, minha tia, meu avô, tudo pertinho do lado ali. Então cresci ali, ia para a casa deles, eles davam presentes, brincavam ali comigo. Foi muito sadio assim, minha infância ali no meio ali. Né? Com avós, né? Nem todo mundo tem essa oportunidade, né, pastor?
Eu tenho lembranças fortes assim da minha família unida, né? E conforme eu fui crescendo, eu também vi isso se acabando, né? Os tios se separando, indo para cultura que a gente vê mais, né, de divórcio crescendo. Então isso aconteceu dentro da minha casa, aqueles tios que eu tinha, né, como exemplo, como algo bom. E que isso não é o propósito de Deus, né? Exatamente. Foi quebrando aquela imagem que o senhor tinha da foi. família, né? A união, aquela coisa toda. Porque aí ficava a marca, né? Quando tinha as discussões era inevitável a gritaria e a criança vendo ali. Falava, nossa, meu tio faz isso, faz aquilo, né? E eu fui crescendo no meio disso, vendo a brigaiada, né? Essas lembranças que o senhor tem aí, o senhor imagina... Vamos voltar ao tempo aí. O senhor está com qual idade nesse período aí, pastor? Isso. 8, 9 anos, mais forte ali, né? Quando começou a desconstruir, né? Porque de que vai aumentando a sua consciência também, né? Exatamente. Né? Quando eu era pequeno, era só coisa boa, né? Isso. De 8 anos, antes de 8 anos é só coisa boa, assim. Lembrança de festa. Final de ano é forte ainda para mim. Lembrar da família reunida, lembrar dos tios juntos, primos, né? Isso é muito forte. Aí depois foi... E como que foi a sua adolescência? 10, 12 anos, ainda em Resende? Ainda em Resende, né? A adolescência teve 2 períodos, né? Um que eu ficava mais em casa, mais caseiro, ficava só televisão, filme em casa. E o senhor pegou a época das locadoras. Isso aí. Né? Alugava filme, ficava vendo lá, né? Sim. Sessão da tarde também, qualquer programa. Ficava muito preso na televisão, minha mãe deixava, infelizmente. E eu fiquei ali um período grande na minha vida. Eu tinha amigos na rua, né? No interior, lá as crianças brincam na rua até tarde, né? Deixava, né? Na minha época ainda se deixava Não isso. se tinha essa violência. Não era tão forte. Ainda como tinha, mas a cultura de ficar mais à vontade, os pais deixarem, né? Ainda prevalecia lá. Então, de vez em quando eu saía para brincar com os amigos, mas era conhecido como uma pessoa caseira. Mas isso durou uma parte da minha adolescência. Depois, no colégio, que eu fui percebendo que eu não fazia parte de nenhum grupo. Sim. E eu fiquei vendo alguns grupos com um olhar de admiração errado. Aqueles que aprontavam, aqueles que tinham coragem para afrontar os professores, né? Só começou a achar aquilo top. Eu achei legal aquilo, achava legal, me encantou, né? Começou a surgir no coração esse desejo de fazer parte dessa tribo, né? Das tribos, né? Exatamente, aquilo me chamou, né? O pecado mesmo, assim, me atraiu naquele comportamento. E eu quis ser amigo deles, né? Pastor, e para entrar geralmente nessas tribos, né? Vocês termina tendo que fazer alguns que eles fazem. Que eles fazem, tudo. O camarada te propõe uma coisa aqui, outra ali. E como o senhor disse, uma coisa errada, né? E aí, para você... Não, já estava escancarado que era errado, que era um caminho totalmente errado. Mas às vezes aquele desejo do pertencimento, do grupo, da aceitação, de não querer mais ser solitária, né? Isso mesmo, exatamente. De não querer estar sozinho, de pertencer, né? Sim. E eu conheci e esse foi me chamando para algumas atividades. Eu lembro que na minha região tem bastante cachoeira. Sim. E uma das aventuras para sair da infância, entrar na adolescência mesmo, para a juventude, é pegar a bicicleta e ir até a cachoeira. Se você faz isso, você já está num outro nível, né? Então, comecei a fazer isso. Eu peguei minha bicicleta um dia, sem minha mãe saber, e fui com essa turminha. Não conhecia todo mundo, eu sabia que eram pessoas que os pais não queriam que os filhos andassem com eles, né? Mas eu fui. E lá não foi só um passeio de bicicleta. Lá foi a primeira vez que me apresentaram a maconha. Nesse passeio aí. Geralmente a maconha ela é a entrada para as outras drogas, não é isso? Exato. Já tinha, a droga ela já tinha essa fama que tem hoje, pastor? Porque hoje é uma coisa meio assim... Você não precisa dizer para ninguém que a droga é uma coisa ruim, né? Tá no jornal, você vê a Cracolândia no Jornal Nacional hoje, né? Só que a gente está falando de um outro período. Você estava com que idade nessa época? Com 12.
A gente está falando de mais de 20 anos, acredito eu, né? Isso. Então era uma outra época, né? Por isso que essa pergunta, se a droga já tinha essa fama, né, que tem hoje. As pessoas tinham conhecimento disso? Eu acho que não tão profundo assim. Sim. Eu, pelo menos, não tinha. Eu sabia que era uma coisa errada, mas ainda era só um cigarro como se fosse o outro ali. Isso. Só para quebrar uma regra da sociedade, né? E ali era um grupo ali, é como se estivesse entrando num mundo diferente, sabe? Sim. A visão começa de encanto, né? Prende a pessoa. E por mais que seja errado, você fazer aquilo ali, entendeu? Não é um absurdo. Então, eu lembro que eu entrei num mundo diferente. Que eu saí da onde eu estava, o Wagner caseiro, e entrei num outro mundo. Então, valores mudam, entendeu? E tudo era novo. Exato. Né? E é divertido, legal. Sim. No primeiro, né? Eu lembro que, nossa, a primeira vez foi... Fiquei muito mal, passei mal. E aquela brincaiada, os jovens e adolescentes correndo ali na cachoeira, né? E eu passei muito mal, mas mesmo assim aquilo ali me prendeu, né? E a partir daquele momento... E quando esse período... Perdão, Giovanni. Pode ir, Brian. Esse período das drogas durou quanto tempo? Durou até os 20 anos, dos 12 aos 20. Então, o senhor... Fiquei ali preso mesmo. Passou para outros... Foi progredindo, né? Sim. Fui aumentando, né? Nenhum contato com Deus nesse momento? Não, só assim, a gente só do catolicismo, mas assim, via não da forma que eu vejo hoje, né? Totalmente diferente. Talvez uma liturgia, o senhor tinha um conhecimento de uma liturgia. É bem religioso, né? Uma mesmo, religiosidade. Sabe? Não de intimidade, de com relacionamento. Deus, de relacionamento, não, era distante, Sim. mas sabia que existia um Deus. Lá no fundo... Sabia que existia um Deus, que existia um Todo-Poderoso. A gente ouve desde pequena as historinhas de Adão e Eva, Arca de Noé, ainda que seja numa religião, uma cultura diferente, né? Ainda tinha aquilo, né? Estava cravado. Estava ali. O Senhor já ainda estava fazendo devagarzinho a obra ali, né? E quando a família descobriu que o senhor estava usando essas drogas, como é que foi o impacto? Né? Foi assim, gigantesco. Geralmente a mãe que sofre mais, né, pastor? Demais, né? Mas foi meu pai que descobriu. Foi seu pai que descobriu. E depois aí a casa já estava meio assim, uma família meio, né, meio bagunçada ali, né? Minha mãe já tinha saído de casa algumas vezes, mas isso só contribuiu, não foi o fator principal. Certo. Mas várias situações lá dentro da minha casa fizeram com que eu afundasse mais na droga, né? Então começou pela maconha, mas não foi direto para a maconha. Aí a maconha foi uma porta para eu estar no meio de uma sociedade ali de adolescentes, né? Para esse mundo que eu estou dizendo para vocês. Aí era muito cigarro e bebida. Depois que começou a cigarro e bebida, aí eu descobri onde comprava maconha e comecei a eu mesmo usar a minha, porque era só de vez em quando com alguns amigos. Eu precisava de alguém que fizesse para mim, que eu não sabia fazer, não sabia onde comprar. Depois fui aumentando, aí eu fui passando para outro tipo de droga, tinha drogas, né, de inalar, que eu não vou ficar citando o nome aqui, Sim, e tinha claro. drogas, né, mais pesadas, né, de cocaína mesmo. Aí na cocaína eu estacionei ali e fiquei ali porque ela juntava com a bebida, né? E tinha as festas, tinha a influência, o mundo que eu estava vivendo, precisava disso, né? Para ter as cores do mundo que eu imaginava que era bom, eu precisava da bebida e da droga, né? Então, juntou isso. Aí eu comecei a usar tanto que eu não conseguia sustentar meu vício. E uma das formas, né, que infelizmente tem, é traficar. Né? Você trafica e a pessoa vende a droga para sustentar o vício. Não queria ter outro trabalho, queria o trabalho mais fácil, que é o que no meio que eu estava vivendo fazia isso. E um dia meu pai, eu em casa, meu pai teve uma briga séria com a minha mãe, que ele pegou uma Bíblia que eu tinha ganhado do meu avô, uma Bíblia católica com um zíper, sabe? Umas Bíblias que tem um zíper. Sim. E quando ele pegou essa Bíblia e abriu o zíper e abriu a Bíblia, caiu toda a droga que estava escondida dentro da Bíblia. O senhor escondia dentro da Bíblia. Aí meu pai pegou e viu que a situação dele estava muito mais pior do que imaginava.
Porque o problema não era só com a minha mãe, era na casa toda. Entendi. Aí foi ali que ele descobriu, né? Desfez, jogou, deu descarga, desesperou. Eu lembro que eles me agrediram, me sacudiram, imploraram para eu sair disso, porque não imaginava que eu estava tão aprofundado. Eu inventei, falei que eu só estava vendendo, que eu não estava usando. Sim. O senhor chegou no fundo do poço, né? Uhum. E como é que foi o seu encontro com Jesus, né? O senhor faz parte daquele grupo que não tem nenhum familiar crente, evangélico, né? Isso, nenhum. Ou às vezes alguém tem um tio, né? É. Mas o senhor não tinha. Como é que foi o seu primeiro contato? Ó, eu ainda estava usando bastante, mas eu ainda me alistei no exército. E lá diminuiu, né? Porque eu não estava frequentando o mesmo ambiente, né? Sim. Então me forçou a ter uma rotina diferente, mas mesmo assim ainda estava usando. E lá dentro, né, eu tive contato com alguns amigos cristãos, né? Que pregava para mim, que falava de Jesus. Ali o poder Graças de a Deus Deus. verdadeiramente começa a chegar na sua vida, né? Que é o evangelho, né? Eu senti umas machadadas no meu coração. Eu senti ali. Só que eu ainda estava preso nas trevas. Não foi ainda que me libertou. Sim. Mas depois que eu tive, né? Que eu vou falar para vocês quando foi. Aí eu entendi. O Senhor já estava ali, já me trazendo a mensagem, né? E amigos, né, meus superiores, né, viam a vida que eu estava vivendo e traziam um evangelho para mim, falavam de Jesus, eu dava ouvido, achava interessante, né, as histórias e tal. E o evangelho de uma forma que não era aquela liturgia que o senhor tinha aquele conhecimento da infância. É totalmente diferente, né, de um relacionamento com Deus mesmo. Sim. De uma entrega, né, de uma rendição, né. O evangelho genuíno começa a chegar na sua vida, né? Exatamente, foi ali. Quando eu saí do exército, que eu voltei à rotina da bagunça, que aí eu não tive mais nada que me segurasse, aí eu precisei me internar. Meu pai tinha isso, né? Me levou lá. Ele já tinha me levado algumas vezes, me apresentou algumas clínicas. Eu falei, jamais vou ficar aqui, tá louco. Só que aí dentro de uma clínica, né, para encurtar, foi aonde ali eu me rendi. Ali pregaram, falaram mesmo, né, que eu perguntei, né, fui para perguntar para crente por que Jesus morreu na cruz, né? Eu queria entender por que teve que Deus morrer pelos meus pecados. Ei, essa pergunta é maravilhosa, né, pastor? E a gente está com tempo para fechar o bloco, e aí eu vou querer que o senhor responda essa pergunta na volta do nosso intervalo. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Missões em Revista. O pastor está contando um testemunho fortíssimo, né, no dia de hoje. Não é uma história comum, né? Fique conosco, a gente ainda tem 2 blocos aí de muita conversa aqui com o missionário. A gente volta já já. Voltamos para o segundo bloco com o nosso entrevistado, o missionário Wagner. Brian, fique à vontade. O nosso queridíssimo missionário aqui estava contando que ele foi fazer uma pergunta. Exato. Não é isso, missionário? Nos conte, por favor. Você estava numa clínica. Estava lá, um ambiente agora cristão, né? Sim. Não mais religioso, né? E ali ligado totalmente à palavra. Os obreiros ali, as pessoas que estavam atuando ali, já estavam arrependidos dos seus pecados e está trabalhando ali. E ali me despertou curiosidade, o pessoal que ora tanto, estuda a Bíblia. O mundo completamente totalmente diferente. E eu cheio de preconceito, achando aquilo uma bobagem, né? Achando aquilo ali, odiava ver aquilo ali, né? Sim. Não tinha nenhum encanto, mas teve curiosidade. Por que existe tanta igreja? Por que é Jesus? Né? E eu fui perguntar. Pastor, serve uma frase de Jesus onde ele nos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Então o senhor começou a ficar com curiosidade a respeito da pessoa de Jesus. Exato. Interessante isso. Conhecer a verdade, né? Interessantíssimo. Pode continuar. E ali eu fui perguntar para crente, né? Sim.
Falei, por que que Jesus morreu na cruz? Por que que ele teve que morrer? Aí, se era um Deus aí poderoso. Se o brother estiver preparado para responder Aí. uma pergunta dessa, né? E tava, o rapaz tava. Ele tava lá também por causa das drogas. Sim. Mas já estava um período maior e deram responsabilidades para ele. Normalmente é assim que funciona num centro de recuperação para dependente químico. Né? E ele estava lá já reconciliado com o Senhor, cheio de amor para dar, e chegou alguém perguntando de Jesus. E ele foi e explicou, desde o sacrifício do cordeiro, né, até algumas passagens bíblicas chegar em Jesus. Aí eu falei, isso faz sentido. Até que não é uma bobagem, não. Porque realmente eu achava, né, que Deus não existia. Mas eu falava que Deus não existia para as pessoas, mas no fundo do meu coração eu sabia, né? Fundinho. É porque era aquele, já sabe aquele plantada, ateu né? mentiroso, aquele ateu que fala que é ateu por causa das conversas. Tem uns ateus que quando o avião dá uma balançada, ele se benze, né? Isso. É por aí, é isso aí. Tem isso, né? Que eu era assim. Falava que era ateu, aí quando a polícia chegava, eu cheio de droga, falei, Deus, me tira dessa, que se eu sair daqui, né, Sim. eu vou mudar. Aí a polícia passava, seus bobos, não sei o quê. E o rapaz estava pronto? O rapaz pregou para mim, me explicou, e eu realmente, aquilo entrou de uma forma... Como um raio. Que não se comparava das outras vezes, que já tinham falado para mim, Sim. Como eu disse, né, na academia militar. Já tinham me falado, só que aquilo ali ficou forte. E quando teve um momento de oração lá, que eu me rendi. Eu falei, Amém. não, Deus, Tu és real. Amém. Socorro, eu estou perdido, olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Aí o senhor teve aquele encontro de Isaías capítulo 6. Exatamente. Ele viu o grande trono branco. Eu vi a grandeza que é o nosso Deus, né? Eu vi Amém. que Deus não é de mentira, não é conto de fadas, é real. E ali eu me rendi mesmo, me coloquei diante do Senhor, me entreguei a Ele e falei, agora eu vou ser crente, agora eu vou crer de verdade. E quando eu tomei essa decisão, eu falei, vai ser de toda a minha vida. Amém. Não vai ser só agora, não. Radical, uma coisa radical. Agora que eu sei que Deus existe, eu não vou viver mais para mim. Eu não vou viver procurando coisas para mim, eu quero viver para Ele. Amém. Um Wagner antes de Cristo e um Wagner depois de Cristo. Nova né? Um criatura. antes e um depois de Wagner. Né? É isso quando mesmo. Cristo chega na sua vida, né? Exato. Aí, a partir daquele momento ali, foi ali que determinou minha vida com missões. Porque eu falei agora que eu sei que Deus é real, que Ele existe de verdade, eu vou compartilhar com outras pessoas. Assim como fizeram comigo. E lá dentro da clínica eu comecei a fazer isso. Não esperava as pessoas perguntarem de Jesus para mim. Eu ia até elas falar. E chegava pessoas graves da favela e lá, e eu recebia aquele valentão cheio de marra, né, que fala na minha região, né, cheio de trejeitos assim do mundo, sumiu. E ficou um Wagner manso, carinhoso, cheio de amor, que eu recebia até idosos, fazia a barba deles, dava banho, dava sopa. E realmente sumiu o Wagner que falava palavrão, que ficava todo cheio de malandragem. E esse Wagner missionário que começa a surgir na sua vida, através dessa transformação do Evangelho do poder de Deus, quando é que ele sente... Ele vai para uma igreja específica e depois ele é enviado para o seminário. Isso. Ele conhece a sua esposa, a irmã Keila. Nos fale sobre esse período. Então, eu fiquei 2 anos na clínica e saí porque eu queria compartilhar a palavra com de uma maneira mais correta. E eu tinha largado meus estudos para viver na bagunça. Sim. Então, quando eu saí, tive que frequentar uma igreja e aprender como vivia, né? Agora, um evangélico, com um pastor, com irmãos. E ali eu fui aprendendo e eu ficava enfiado na igreja, fazia de tudo, trabalhava em tudo. E ali servindo. Os irmãos iam evangelizar na rua. Eu amava ir para
o ponto de ônibus, compartilhar, falar de Jesus. Isso já indica, missionário, que a pessoa que... Eu tenho essa tese, eu queria perguntar se o senhor concorda. E a gente até conversou isso, acho que quando a gente entrevistou o pastor Silas Giovan. Sim. Que tem muita gente, parece que esperando uma voz ou um anjo para começar a se dedicar à igreja local, né? Esperando um suposto envio, né? Aí sim ele vai se dedicar, aí sim ele vai ser um missionário, porque agora ele tem um chamado e tal. E me parece que a questão começa na igreja local. Exatamente. É isso, o senhor viveu isso, né? Vivi ali. Foi extremamente importante eu ser missionário na igreja para depois eu ir para outros lugares, né? Amém. Ali começou sem nem nada grandioso, sobrenatural, só simplesmente quis compartilhar aquilo que aconteceu comigo. O evangelho me alcançou e eu queria compartilhar, né? Eu queria realmente levar essa mensagem Queimava de salvação. dentro do Senhor. Era natural, né? Lógico, né? Lutava com a minha vergonha, lutava com medo das pessoas me perguntarem coisas que eu não sabia responder da Bíblia, algumas coisas que travam naturalmente, Sim. né? Mas era uma barreira que eu ia pulando, né? Ia enfrentando e aquilo não me impedia. Tanto é que eu tenho medos até hoje, eu vou contar para vocês aqui alguns, mas que isso não me impede de avançar. E como discípulo de Jesus, a gente vai crescendo, né? Sim. A gente vai desenvolvendo. O Espírito Santo vai nos capacitando, né? A gente pastor? vai melhorando. Eu lembro que eu ia, no princípio, o primeiro evangelismo, assim, né? Eu ficava atrás olhando como é que os faziam com vergonha, até mesmo, Se tremendo, né? De estar com a Bíblia, aqueles irmãos cantando ali no ponto de ônibus, o que eu estou fazendo aqui? E a gente vai confrontando a nossa fé e isso vai trazendo maturidade para nós, né? E eu acredito, isso mesmo que você falou, não tem nada assim grandioso, é simplesmente ir obedecer. E nisso eu fui insistindo, falei, eu quero falar também, eu quero compartilhar, eu sei que é real, eu sei que é verdade, né? E aí foi uma progressão, eu fui melhor, tanto é que depois de um tempo eu já não dependia de pessoas para ir evangelizar, eu já ia sozinho, eu já convidava outros da igreja, vamos lá comigo, você vai ver como é que é, e levava alguns adolescentes e jovens. Então foi um progresso assim, né? Isso a gente está falando do Wagner com quantos anos? Ali eu já estava com 22. 22. Tava 22 anos ali. Já bem assim, mais maduro, conhecendo como é que é a igreja, recebendo um pastoreio, recebendo um discipulado, e indo e pregando e compartilhando. Se dedicando à igreja local. Ali muito atuante, né? Tudo que tinha para fazer, eu via como uma missão e queria servir. Desde cuidar de criança até estar com os idosos da igreja, de tudo. Eu queria estar na igreja, né? Amém. E isso foi muito bom para mim, muito isso bom. Serve até hoje para o que o senhor desenvolve no campo missionário. Não, onde, foi, né? foi uma escola, né? Pastor? Sim, sem dúvida. Eu acho que toda a nossa caminhada, nesse caminho estreito com Jesus, né? A gente vai sempre tendo vantagens nessa vida, né? Eu falei nisso esses dias para um jovem, a gente como crente, a gente vai tendo cada vantagem, porque a gente, mesmo nos nossos erros, a gente aprende, né? E o Senhor, com a tua misericórdia, permite que a gente amadureça e cresça. Então, quando eu decidi viver essa vida, né? Aonde eu estava indo, eu era um missionário, né? Eu não pensava, eu sou um missionário. Eu sou um crente, estou brilhando a luz de Cristo. Ponto. Aonde eu vou, eu tenho que pregar. Fui chamado para isso, né? Só que aí isso me exigiu mais de mim. Nos meus trabalhos, né, que eu comecei a trabalhar, se preparar, né, para ter uma família que eu sempre quis, lá dentro eu evangelizava, né? Eu via lá também como grandes oportunidades. Eu lembro que nas fábricas... É um campo, né, pastor? Eu fiz um projetinho, entreguei para o meu líder, né, da fábrica, ele achou aquilo esquisito, falou, você está pedindo para ter reunião no intervalo aqui, para você orar? Eu falei, leva lá para o RH, eu assumo. E eu fiz uma planilha dizendo como é importante a empresa abrir isso, né,
Por que que os funcionários precisam desse tempo? Como isso contribuiria para a empresa? Então, lá teve gente que se batizou, que aceitou a Cristo. Então, aquilo ali eu falei, não, eu quero mais, eu quero viver só nisso agora, né? E eu compartilhei com o meu pastor, né? Nesse período todo, eu conheci a Keila, né? Então, a gente está falando, a gente não está falando de um dia eu senti. Me parece que foi uma coisa progressiva, Sim. né? Ao ponto, muito interessante isso que ele falou, Gilvão, ao ponto dele dizer para si mesmo, hoje eu tenho um emprego secular e eu preciso, que a gente trabalha 8 horas por dia, 10 horas por dia, né? Isso. E eu queria ter mais tempo para me dedicar integralmente à missão. Isso, Né? exatamente. Pouco a pouco o senhor foi chegando a essa conclusão. Sim. Interessante isso, né? Sim. E aí o senhor dividiu com o seu pastor. Aí ele falou sobre seminários, né? Lugares onde as pessoas com essa vontade, né, de viver assim, de tempo integral na obra vão se preparar teologicamente. Aí eu comecei a pesquisar e a procurar lugar assim, né, que me identificava. E nesse período ainda de amadurecendo essa ideia, eu conheci a Keila, minha esposa, Isso né? em Resende, pastor, ainda? Em Resende. A Keila morava a gente nunca se viu, mas ela morava 2 quadras da minha casa. Da minha sacada da minha casa dava para ver a casa dela. Mas nunca... Nunca se encontramos. Né? E a gente foi se encontrar na igreja, que foi numa escola, escola bíblica, né? Dominical. Dominical, a gente lá, e eu quietinho lá na sala, daqui a pouco eu vejo aquela mulher lá compartilhando a palavra, dividindo o ensino. Eu falei, rapaz, essa menina manja da Bíblia, hein? Chamou Aí me chamou a atenção. Eu falei, é bonita. E manja da palavra, né? E aí falei, não, mas ela é filha do pastor. Ela é a filha... ela era filha do pastor, Gilvão. Eu falei, não sei não. Mas aí a gente começou a trabalhar com a juventude, Vocês né? de mundos completamente diferentes. Né? Uma família ela muito filha diferente. de um pastor. Olha só como que Deus faz as coisas, né? E eu não contei um detalhe, mas o pastor, o pai dela, foi Sim. um dos que me levou para a clínica. Olha aí. Né? E ele mal sabia que eu ia casar com a filha dele. Mal né? sabia, né, pastor? Que ele ia me tirar, ser um instrumento de Deus para me tirar das trevas, e eu ia, né, pegar a filha dele lá. Amém. Para ficar junto comigo e caminhar nesse ministério. E ela dedicada também à igreja. Muito, muito, a vida toda, muito, excelente no trabalho ali, servindo na igreja. E quando a gente começou, ela percebeu que eu estava de interesse, né? Eu falei para ela, antes da gente começar a namorar, que eu ia, em algum momento da minha vida, eu sabia que eu ia viver só para a obra. Ia para lugares que não existe igreja para eu compartilhar do evangelho. Isso vocês ainda se conhecendo. Sim. Aí ela achou e falou, né? Concordou. E a gente começou a namorar e com a bênção do pai dela. E a gente juntos fomos, já antes de casar, amadurecendo essa ideia e construindo isso junto com a nossa liderança, até chegar um dia que a gente foi para o seminário juntos. Já com... Vocês foram para o Palavra da Vida? Sim, a gente ficou no Palavra da Vida em Atibaia 3 anos. Já como casados? Já casado e levando um Estevão, já de 4 meses. O Estevão foi pro PV com 4 meses. Foi o primeiro filho, Estevão, com 4 meses, já começamos lá o treinamento. E durante o treinamento lá a gente teve a Cecília, né? E a gente encerrou lá e fomos para o Pará. Que a gente teve várias oportunidades. A gente foi para o sertão, a gente foi para os indígenas, e eu queria ver aonde que era o lugar que Deus ia me levar para eu trabalhar na obra dele, né? E eu falava, Senhor, aonde precisa mais? Eu quero ir aonde precisa mais. Só que essa pergunta, como é que a gente faz uma coisa dessa, né? Onde precisa mais? Ali na esquina precisa mais, né? Sim. Todo lugar precisa. Mas eu pesquisando onde precisa mais, e tive várias oportunidades. E quando eu fui para o Pará, eu pensei nos ribeirinhos, né? E tive uma experiência lá. Qual município, pastor? Eu fui para Afuá.
Afuá. Afuá. Eu fiquei em Benevides, né, no Palavra da Vida. Isso. É como se eu tivesse feito uma extensão no seminário lá no Perfeito. Palavra da Vida para eu decidir, né? E lá eu tive uma experiência com os ribeirinhos em Afuá, foi maravilhoso, assim, servir lá com os irmãos, mas ainda não era lá. Aí a gente teve... O senhor tinha um incômodo que não era ainda. Eu ainda tinha muita dúvida, uma confusão. Não, A única confusão que o senhor não tinha era de que queria servir, né? Porque eu quero... Aonde eu ia, eu via, é possível estar aqui. Não nada tinha... Todos os meus achismos iam caindo por terra, porque eu via que era possível estar com a minha família ali. Eu via, não tem nada me impede de estar aqui, muito pelo contrário, né? E aí eu fui tendo experiências e... Mas sempre dando o seu melhor em tudo, né? Sempre querendo ali, me imaginando ali, se eu vou morar aqui, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou comer, como é que eu vou dar sustento para minha família aqui. E nesse período todo, né, a gente chegou na pandemia e a gente teve que tomar uma decisão. E a decisão que a gente foi para ir para os indígenas por conta de uma viagem missionária que a gente fez em 2018, que me marcou muito, que também foi a mesma realidade no sertão, mas no grupo indígenas me marcou muito, que era muito idosos, né? Missionário, a história é... Ouvir essas histórias é uma experiência surreal, né, Gilvan? Sim. A gente precisa fazer um rápido intervalo e a gente já volta aqui para nosso último bloco com o missionário Wagner, aqui no Missões em Revista. A gente volta já. Voltamos ao terceiro bloco do programa Missões em Revista, já o bloco final. Conversa maravilhosa com o pastor e missionário Wagner. Pastor Wagner, hoje o senhor se encontra em que estado, em que cidade? Como é que está a sua vida e da sua família ministerial? Isso, o senhor estava contando que o senhor descobriu que o senhor tinha que ir para o norte, né? Exato, para foi ali. Roraima, né? Foi onde eu identifiquei que tem uma geração de idosos, né? Sim. Servindo ao Senhor, e não tinha jovens lá. E eu falei, poxa, eu acho que dá para contribuir aqui com esses irmãos, né? Idosos missionários. Missionários, idosos, assim, que isso. tenho aprendido muito com eles, assim, tiro o chapéu para muitos, assim, idosos que até hoje abrem pista para avião, descer no meio da mata. E eles a missão até hoje carece muito de obreiros, né? Então precisamos criar e formar uma nova geração. Nova geração. Precisamos, estamos orando por isso aí, para que o Senhor envie mais missionários. E diante dessa necessidade me chamou para lá, e eu tomei a decisão, não vou para lá, para Boa Vista, com a missão MEVA, né? Que é a missão evangélica da Amazonas. E lá nós estamos atuando, lá em Boa Vista. Terminamos lá no Pará, fomos para lá, mudamos para lá direto. Nem fomos para nossa casa, a gente já foi do Pará direto para lá, né? Vai fazer 2 anos, quase 3 anos que a gente está fora de casa, ali trabalhando ali. E nessa missão a gente começou a trabalhar, servindo várias aldeias, levando o evangelho, mas lugares que já têm um trabalho, né, missionário, já foram americanos, começaram um trabalho pioneiro lá, só que eles ficaram velhinhos e foram embora. E ali eles precisando mais de um estudo teológico robusto para continuar a igreja indígena, e o Senhor me chamou para participar ali. Eu me sinto privilegiado porque a gente mobiliza a igreja para agora eles serem os missionários, os próprios indígenas levarem o evangelho para outras aldeias. Então a gente faz isso, a gente viaja em várias aldeias, eu e minha família, vai eu, minha esposa e meus 3 filhos, né, que eu não contei. E essas viagens são como? É carro? Qual é o transporte? É carro, canoa, carro, avião? É carro, avião. Para ano que vem vai ter um rio que a gente vai ter que ir, mas Aí já precisa-se de um bote, né, pastor? E para as pessoas saberem, o senhor tem 3 filhos, não é isso? Tem. Qual é a idade deles? O Estevão, nome, né? A idade do nome. O Estevão tem 6 anos, Sim. Que foi onde a gente foi para Atibaia com 4 meses. A Cecília tem 4 anos. E o Antônio, que nasceu lá no Pará, né, tem 1 ano e 10 meses. E eles vão junto.
Que é a bênção. família toda envolvida. O senhor, eu imagino que o senhor falou ainda agora que o senhor sempre sonhou em ter uma família, né? Isso. E a gente vê como é que Deus vai realizando os nossos sonhos, né? Verdade. Deus me abençoou demais com uma família muito boa, serva, que me ajuda demais a permanecer nessa obra, nessa caminhada, me ajuda amadurecendo, crescendo também como discípulo de Jesus. E só tem a acrescentar a família no campo, né? Só Amém. tem a acrescentar. Eles cuidam do senhor, né? Cuida de mim e me faz crescer, né? Porque aonde eu vou também, as pessoas veem ver a família, né? Os próprios indígenas ficam encantados. Já eu é tô um ali. testemunho, né? Já. Eles veem ali todo mundo. É um nós homem, com é um família. homem com uma história, né? Criancinha pequena tem um respeito mesmo, né? Isso que você falou. Eles respeitam mesmo porque tem uma família ali. E também eles querem aprender, né? Ser um crente como família, né? Entendi. Ser um cristão em família. Então, Então a sua missão hoje é deixar, vamos dizer assim, que seja necessário missionários virem de fora para formar missionários locais, vamos dizer assim, né? Pessoas de fato que foram evangelizadas, né? E aí prepará-los para serem os missionários do futuro, não é isso? mas não com pessoas específicas, mas com a igreja local, indígena. Certo. Né? A gente vai dar um treinamento para a igreja e fala, ó, a igreja tem a responsabilidade de enviar missionário. Na verdade, não de enviar, mas de ser uma igreja missionária. Né? De todos ali assumirem um papel de atuante na obra do Senhor. Sem dúvida. Então a gente desafia essa igreja, né, a viver isso. Então a gente dá esse treinamento para a igreja e a nossa oração é que sim, futuramente possa sair para os confins da terra indígenas, né, para outros ali, outras aldeias. Eu até brinco com eles, né, quem sabe alguns de vocês não vão lá para a minha região, porque aqui na sua casa é confins da terra para mim, mas confins da terra para vocês é lá no Rio de Janeiro. Sim. E lá precisa do Macaé, evangelho, né? Também. Imagina chegar um indígena lá Macaé, para Resende. falar de Jesus. Exatamente. Eu falo que isso é possível. Você vê que essa brincadeira que eu faço já mostra para a gente, né, a visão missionária, que não é só a gente saindo e levando, é espalhado, é expandido. Aonde tem Jesus, né, sair alguém com a visão, ainda que seja para o meu vizinho. Né? Então a gente desafia eles. Né? E não só isso, tem a mobilização missionária, mas também tem o curso que é de teologia, que é o Micali Missões, esse que a gente está conversando agora. A gente dá o nome de Micali, porque é Ministério de Capacitação da Liderança Indígena. E tem o Micali Teologia, que aí a gente junta liderança, não é só focado na igreja toda, é na liderança. Aí junta vários líderes de várias aldeias para ter um treinamento teológico. Então a gente lida ali, né, com soteriologia, escatologia, faz um cursinho. Esses dias teve uma formatura e a gente faz uma formação para essa liderança estar robusta, né, para que eles sejam atuantes. O Senhor chamou eles, não chamou só para eles ficarem dependentes de missionários, eles serem missionários. Não foram chamados para ser ouvintes, mas sim praticantes da obra. Exatamente. E está sendo um lindo, maravilhoso, um privilégio. Eu realmente achei que ia para o campo passar privações, sofrer, mas estou tão feliz de ver o que Deus tem feito com os indígenas e ver o que ainda pode acontecer. Né? Tanta esperança que o Senhor me dá de um povo realmente que ama a palavra, que pode fazer a diferença na nossa sociedade, entendeu? Que pode realmente levar luz nas trevas. E é uma voz que vai ser ouvida bastante no futuro, tenho certeza disso. Amém. E a gente vai como família e não tem impedimento, como eu falei, a gente vai junto lá de carro. A maioria das viagens é de carro, a gente já teve aldeias mais longe de avião, mas a maioria é de carro. E eu lembro que no nosso primeiro ano a gente fez de carona, conseguimos ali de carona fazer, todos os desafios que foram aparecendo, meus irmãos, a gente vai descobrindo um jeito de resolvê-los, né? Nada impediu, nada assim, tem que parar. Não, vamos ver como é que soluciona isso, vamos ver como é que a gente melhora isso. E aí a gente foi, graças a Deus estamos indo, ainda
estamos com obstáculos e avançando, né? Crescendo para a glória de Deus. Aí. E missionário, como é que é essa questão, por exemplo, do idioma? Imagino que isso seja uma dificuldade, é um obstáculo, é muito grande. Mas a etnia que eu trabalho, eles falam português. Vários idosos não. Só que quando a gente dá o treinamento, os jovens eles traduzem para os idosos. Olha que benção. Mas são poucos idosos que falam, né? Então é uma etnia que está passando um processo diferente cultural, né? E que eles estão realmente assim lutando para preservar a língua, né? Mas está difícil. E tem outras etnias de amigos meus da mesma missão que a gente se esbarra lá e estamos juntos, mas eles já têm que estudar a língua para eles fazerem a comunicação. Mais fechado, né? Então é uma forma diferente de missões, que é o que eu imaginava que eu faria. Só que quando chegou na missão, houve essa necessidade, eu falei, não, eu posso servir nessa área aí. Então eu não preciso aprender a língua, mas eu preciso aprender a cultura, que é diferente. Sim. Né? Eu olhava para eles, eu achava que era assim, parece assim, uns irmãos do interior de Minas Gerais, né? Tem sua vaquinha, sua plantação, seu cavalo, mas não é diferente, né? Indígena ali, e eu estou aprendendo. E como é que o senhor, como é que são os indígenas, né? Essa é uma pergunta que parece meio estranha, mas todo ser humano que está inserido em uma cultura, ele é diferente um do outro. Né? Por exemplo, sobre o aspecto da religiosidade. Qual é a religiosidade, por exemplo, dos índios que o senhor convive? Antes deles terem contato com o evangelho, como é que é o metafísico para eles? Como é que é a religiosidade indígena? Né? Eu imagino que não é uma coisa simples e não é uma só, né? Cada povo ali ele tem uma visão religiosa, né? Aonde eu atuo, né? Eu ainda estou tentando aprender sobre isso no passado. Sim. Porque realmente ali foi um lugar que foi alcançado, entendeu? Alguém foi ali e conseguiu compartilhar o evangelho de tal forma, tantos anos atrás, que a cultura ainda deles ali, religiosa, ainda está voltada ainda para a questão do catolicismo, ou protestante, ou uma outra religião assim. Então não tem esse choque. Entendi. Que é diferente dos meus outros colegas missionários, que aí sim... Que também estão em Roraima. Aí a questão religiosa indígena mais com a natureza, aquelas lendas, né? Sim. Aquelas questões mais diferentes, né? Então eu não tenho muito ainda esse impacto. Eu lembro que quando eu estava dando aula de escatologia, eu fiz algumas perguntas para eles esperando que eles iam me contar as lendas, né? Coisas religiosas deles, mas não. Né? Eles não teve isso. Ainda está forte, graças a Deus, né? A questão ali deles ali. Como eu falei, eles estão ainda num processo cultural diferente, mas a gente está tendo bastante oportunidade ali de conhecer isso, né? De viver como é que é essa questão indígena. Assim, ainda a gente vem como missionário com muitos conceitos errados, né? Preconceitos, exato, né? No sentido de ter um conceito ainda pouco, sim, né? Sim. E ali eu fui ali e foi quebrando isso, né? Porque eu tenho amigos indígenas hoje. Eu vou na minha casa, eu vou na casa dele, a gente come junto. E o que é interessante, Giovan e missionário Wagner, que o senhor tem a oportunidade, me parece, de colher uma plantação, que o senhor acabou de falar, que foi plantada há muito tempo. Exato. Né? Ou seja, me parece que... Missionários americanos. Exatamente. Fizeram, né? E missões é um pouco isso, né? Um pouco aquela corrida que você passa o bastão. Exato. Não é isso? Exato. E alguém passou o bastão para o senhor. Isso está tão nítido, eu vejo isso muito, até nas construções, sabe? Tem casas ali que missionários construíram, então foram embora e só chegar outro missionário para morar. Já tudo prontinho, a pista alguém plantou, onde o avião desce, alguém... Isso é uma experiência única, né? Não, chegou alguém ali que estudou a língua,
traduziu, preparou a Bíblia para os indígenas. Agora só chega alguém ali, já está tudo mastigado, é só continuar. Tem traduções, pastor? Tem vários. Para o idioma indígena? Tem traduções, mas ainda está avançando, né? Sim. Tem ainda traduções que tem partes, são pedaços, né? Tem outras traduções que estão completas, mas ainda... E sempre vai mudando, como o nosso idioma também tem mudanças, sim. Os deles também. Então, os missionários que são mais especializados na tradução, né, vão fazer alterações, mudanças nessas modernizações, Bíblias, né? Exato. Da escrita, né? E tem bastante. Mas, assim, muita coisa que eu achava que a gente ia começar do zero, eu me iludi. Muita coisa já aconteceu, muita coisa o Senhor já fez. Então eu tô vendo, assim, igual aquela parábola lá que chega os rapazes para trabalhar e recebe o mesmo salário no finalzinho. Sim. Eu tô me sentindo assim. Eu falei para os missionários, né, para os meus irmãos lá, né, os velhinhos lá. Falei, eu tô me sentindo assim, porque eu tô chegando aqui e tô vendo frutos, né? Que bom. De coisas que vocês chegaram e já tinha gente antes de vocês fazendo. Que bom. Então, tem muita coisa que está bem mais fácil, assim, em alguns sentidos, né? Amém. Porque outros chegaram lá. Então, e de dificuldade, pastor? Uma o senhor já falou, que é a questão de pouca juventude, né? Ser enviada para o estado de Roraima, né? Que é um estado... que necessita, né? O senhor vê essa necessidade, né? De mais obreiros, né? E Brian, e aproveitando esse gancho que você está falando dessa dificuldade, da questão da juventude, nós já nos aproximamos, pastor, do fim do nosso programa, do terceiro bloco. Passa rápido, né, Giovanni? E vamos aproveitar para que o senhor faça essas considerações finais e que o senhor possa aconselhar justamente que esse conselho possa ir em direção a essa juventude, né, que precisa despertar para missões. Que talvez tenha ali sente alguma coisa, mas é cheio de dilemas. Às vezes se sente... que não quer deixar a família. Eu já comentei aqui com a irmã Lana. O filho pode que médico, advogado, se for missionário, é doido, né? Então, eu queria que o senhor aconselhasse, se o senhor tem uma experiência aí, né, nessa caminhada. Hoje, na nossa missão, precisa de 25 missionários para manter o trabalho que já está tendo. Só para manter o que já está tendo precisa de 25. E a gente vê essa crise em várias outras agências missionárias. A necessidade de obreiros. Hoje, chega indígenas pedindo um missionário para ir para a aldeia deles. Eles querem aprender, eles querem, mas não tem. Não tem gente para enviar. Então, eu aconselho o jovem, os irmãos que estão ouvindo, qualquer um que vai poder, né, tem essa chama aí e não tem coragem, eu aconselho a seguir em frente e obedecer, né? Não espere a sarça ardente queimar e aquela voz vir e fala, tira a sandália dos seus pés. Seja obediente, só vá, né? E tem, para você que é assustado, assim como eu, né, fui muito assustado, né, com medo, mas como eu falei aqui, o medo nunca me travou. Para vocês terem noção, eu sou aquele missionário que alguns vão falar, achava que esse missionário aí ia ser o caçador, entrar na selva. Não, eu sou o missionário que ora para ir no banheiro de noite lá no meio da aldeia, que eu já vou, né? Mas esse medo não me travou, eu tô lá. Você que tem medo e está me ouvindo, faça viagens de curto prazo, conheça, né? É um mês, uma semana. Você pode ter uma pequena experiência e quebrar vários conceitos errados que você tem. Então, tem vários mecanismos para você ver, é possível estar aqui, igual aconteceu comigo. É possível estar fazendo missões com meus filhos, com a minha esposa. É possível, dá para ser assim. E ali foi construindo isso. Então, faça isso. Não deixe para a última hora, não vai colocando outras prioridades, porque Jesus está voltando, né? Amém. E Ele vai voltar, né? E a gente precisa
cumprir a orientação que ele deixou. Enquanto a gente não cumpre, né, há muito sofrimento e dor, né, em outros lugares, né. Então eu faço esse desafio. Minhas considerações são essas, que o Senhor possa estar usando essa história da minha vida para acender essa chama, né, de missões, e procure uma agência missionária, procure, né, missionários para conversar, para falar sobre missões. Licença. Todo, pastor. É isso mesmo, né? É seguir o chamado. Né? Uma coisa que é muito forte na minha vida missionária, que eu queria deixar também aqui, é que nós somos uma família missionária. Eu não faço essa missão sozinho. Tem, uma vez ou outra eu saio, né, com um amigo missionário, faço algo rápido, mas o que a gente entende é que a nossa família é missionária. Existem exceções, existem histórias diferentes. Mas a minha família, e eu já disse isso aqui, vou repetir, não foi impedimento. Foram portas abrindo por causa dos meus filhos. Né? Teve outras possibilidades de eu compartilhar Cristo porque eu estou levando minha família. Amém. E é aquilo, você identifica um problema, você procura resolver ele. Mas esse problema não pode te impedir de caminhar. Amém. Pastor, o senhor falou uma frase e ficou gravada agora aqui na minha mente, que o senhor disse, e isso a Bíblia, o Evangelho, ele vai nos afirmar que Jesus voltará. E em Mateus, capítulo 24, 14, diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Hoje se cumpre aqui mais uma vez essa palavra. Nós estamos através do programa Missões em Revista, esse programa que foi feito justamente para levar os testemunhos dos amados irmãos que estão no campo missionário, que Deus possa estar abençoando ao senhor, à irmã Keila, os seus filhos. Temos a certeza de que Deus vai prover tudo o que vocês precisarem. Muito obrigado por ter participado conosco de mais um programa e que Deus lhe abençoe grandemente. Brian, meu irmão, obrigado, que Deus te abençoe também. Missionário, obrigado a Juvan por mais essa parceria aqui. Amém. E eu espero que você que tem assistido essa entrevista, você tome boas decisões a partir aqui do testemunho do missionário Wagner. E se inscreva no nosso canal, né? Exatamente. Vá lá no YouTube, clique e se inscreva e clique no sininho para estar recebendo as notificações. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. Até o próximo programa.